Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje vamos falar de um dos principais temas do direito constitucional contemporâneo. Deixa eu citar uns casos para vocês. Em 2010, Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos, entrou com ação contra o Google para impedir que, digitando seu nome, o usuário pudesse acessar links que conduziam ao filme Amor, Estranho Amor, lá da década de 80, onde Xuxa contracenava com um adolescente. Tempos atrás, um homem que fora absolvido na chamada Chacina da Candelária, que ocorreu em 93, solicitou indenização da Rede Globo por ter lhe causado prejuízos ao abordar esse caso da Chacina da Candelária, muitos anos depois, no programa Linha Direta. E ainda mais atrás, o Tribunal Constitucional alemão teve que julgar se a imprensa poderia divulgar um programa de televisão sobre um assassinato no exato momento em que um dos condenados sairia da prisão depois de ter cumprido pena. Todos esses casos têm a mesma tese jurídica constitucional, que é a tese do direito ao esquecimento. Toda a literatura, as normativas e as decisões judiciais que eu citar nessa aula, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para se vocês quiserem se aprofundar. Depois da vinheta, a gente começa a trabalhar. Bom, primeiro uma definição básica que eu elaborei para vocês. Vamos lá. Direito ao esquecimento é o direito que uma pessoa tem de impedir que um fato cometido no passado venha a ser divulgado anos depois ao público de forma descontextualizada e quando a informação já não possui mais interesse social, causando a esta pessoa prejuízos de ordem moral, psicológica, financeira ou social, ainda que o fato seja verídico. O nome ele surgiu em fevereiro de 2007, quando Victor Meyer Schemberger o denominou de The Right to be Forgotten. Em países de língua espanhola é conhecido como direito al olvido e no Brasil é conhecido como direito ao esquecimento. Embora os problemas relativos ao direito ao esquecimento estejam relacionados com os meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão, hoje ele é cada vez mais importante com a popularização da internet e da vida social, das redes sociais, onde as pessoas documentam as suas vidas privadas, sendo algumas delas meros adolescentes ou crianças que não têm a mínima noção do impacto de que suas ações presentes têm lá no futuro, né? E isso é cada vez mais relevante se considerarmos que hoje é muito difícil que provedores de internet ou buscadores como o Google consigam controlar os uploads de vídeos e imagens. Isto é, depois que terceiros fazem os downloads dos arquivos da internet, fica muito difícil buscadores ou provedores controlarem para impedirem com que terceiros eles façam uploads novamente desses arquivos da internet. Assim, o que temos hoje é a documentação das nossas vidas de forma tão aprofundada que alguns autores passam a dizer que esta documentação é eterna. Pensando nisso, é que em palestra proferida na Universidade de Nova York, o alto executivo do Google, Eric Schmidt, afirmou que a internet ela precisa de um botão de delete, né? Informações relativas ao passado das pessoas, elas precisam ser apagadas de modo que as pessoas não sejam assombradas eternamente com estas informações, com as suas condutas passadas, que podem inviabilizar tanto relacionamentos quanto o desenvolvimento da vida profissional das pessoas. Este executivo do Google, ele citou até um exemplo na palestra de um jovem que, depois de cumprida a sua pena, ele teria, por lei, a sua ficha criminal apagada, mas que as imagens, as condutas deles poderiam inviabilizar o seu progresso profissional.
Porém, a despeito da internet ser um dos principais instrumentos que potencializam os problemas atinentes ao direito ao esquecimento, o caso que provavelmente originou esse debate do direito ao esquecimento envolveu uma rede de televisão, um programa de uma rede de televisão, e como veremos, ainda hoje os programas de televisão estão envolvidos nas ações que dizem respeito ao direito ao esquecimento. Os constitucionalistas afirmam que a primeira vez que houve um debate sobre o direito ao esquecimento, embora não tenham dado na época este nome, foi o chamado caso Lebar, que ocorreu em um processo que tramitou no Tribunal Constitucional alemão. O que é que aconteceu nesse caso? Em 1969, 4 soldados alemães foram mortos numa cidade alemã chamada Lebar. Como resultado, 3 indivíduos foram condenados, 2 à prisão perpétua e 1 a 6 anos de prisão. O que ocorreu foi que depois que esse que foi condenado a 6 anos de prisão cumpriu a sua pena e iria sair da prisão, no dia que ele iria sair da prisão, uma emissora de televisão divulgou que nesse dia que ele iria sair, ela iria divulgar um programa onde relembraria o caso, inclusive pondo a foto do indivíduo, desse sujeito que já tinha cumprido a sua condenação, né? E aí ele ingressou com ação inibitória para tentar impedir que esse programa fosse ao ar. Bom, ele perdeu em todas as instâncias, até que o caso chegou no Tribunal Constitucional alemão, que decidiu o seguinte: ele decidiu que a proteção constitucional da personalidade não admite que a imprensa explore, por tempo ilimitado, a pessoa do condenado e a sua vida privada, principalmente quando não há mais um interesse atual na divulgação da informação, já que o crime já estava solucionado e julgado, tendo o condenado inclusive pago suas dívidas com a sociedade, ele já tinha cumprido a pena. Assim, o tribunal concluiu que a proteção da personalidade deveria prevalecer em relação à liberdade de informação. Até porque a divulgação da reportagem iria causar grandes prejuízos ao condenado, que já havia cumprido a pena e precisava ter condições de se ressocializar, o que certamente seria bastante dificultado com a nova exposição do caso. Dessa forma, o Tribunal Constitucional alemão decidiu que o programa não deveria ser transmitido. Vejam que a discussão gerava um conflito entre 2 bens jurídico-constitucionais. De um lado, a liberdade de expressão e liberdade de informação, e de outros, atributos individuais da pessoa humana, como a intimidade, a privacidade e a honra. Bom, trazendo para o mundo de hoje, eu pude perceber que os países, eles lidam de forma diversa com o direito ao esquecimento. Na União Europeia, por exemplo, a questão é tratada sob o ângulo da proteção, do tratamento e da livre circulação dos dados pessoais das pessoas naturais, por meio do qual há um direito de retificação, apagamento ou bloqueio desses dados por quem manipula esses dados, né? Já no Brasil, o direito ao esquecimento não é muito no tratamento de dados e é mais uma questão da proteção dos direitos da personalidade. Bom, por aqui a ideia é que esse direito ele envolve uma informação que, independentemente de ser considerada como um dado pessoal, pode ter sua divulgação restringida em razão de possuir um conteúdo essencialmente privado. É dessa forma que o Código Civil possui uma série de dispositivos que proíbem a veiculação de uma informação desse tipo. O primeiro dispositivo é o artigo 12 do Código Civil, que dispõe o seguinte: pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Os outros 2 dispositivos são os artigos 20 e 21. O artigo 20 vai dizer o seguinte: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública,
A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa podem ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que lhe couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. E para finalizar, o artigo 21 vai dizer que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Aqueles autores que estão na linha dos defensores do direito ao esquecimento, que eles buscam um fundamento ainda mais remoto do que aquele da privacidade, intimidade e honra das pessoas, protegido lá pelo inciso 10 do artigo 5º. Eles dizem que o direito ao esquecimento encontra como um fundamento remoto a própria dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios fundamentais do nosso ordenamento, está lá no artigo 1º, inciso 3. Talvez seja com este raciocínio que em março de 2013, a 6ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal aprovou um enunciado defendendo a existência do direito ao esquecimento como uma expressão da dignidade da pessoa humana. Confira aí na sua tela, é o enunciado 531. Diz assim o enunciado: a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. O Conselho da Justiça Federal justificou o enunciado ao dizer que os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fotos ou escrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados. Bom, nós vimos aqueles que são favoráveis ao direito ao esquecimento. Agora, nessa parte da aula, a gente vai ver aqueles que são contrários ao direito ao esquecimento. Vivemos numa sociedade plural e há divergência de opiniões sobre todos os assuntos, inclusive os assuntos jurídicos. Claro que divergência com fundamento, não falando qualquer coisa, né? Os que criticam o direito ao esquecimento argumentam que ele constituiria um atentado à liberdade de expressão e liberdade de informação. E o efeito direto seria a perda por parte da sociedade das informações que, no caso daqueles crimes que marcaram a história, teriam um inegável interesse público que transcenderia, inclusive, os autos do processo, né? Por essa razão é que o Ministério Público Federal, em parecer na ação que discute o direito ao esquecimento no Supremo Tribunal Federal, vai dizer o seguinte: consectário do direito ao esquecimento é a vedação de acesso à informação, não só por parte da sociedade em geral, mas também de estudiosos como sociólogos, historiadores e cientistas políticos. Impedir circulação e divulgação de informações elimina a possibilidade de que esses atores sociais tenham acesso a fatos que permitam à sociedade conhecer seu passado, revisitá-lo e sobre ele refletir. E o MPF conclui dessa forma: não é possível, com base no denominado direito ao esquecimento, ainda não reconhecido ou demarcado no âmbito civil por norma alguma do ordenamento jurídico brasileiro, limitar o direito fundamental à liberdade de expressão por censura ou exigência de autorização prévia. Somado a isso, aqueles que discordam do direito ao esquecimento lembram que o artigo 220 da Constituição, ele proíbe a imposição de qualquer restrição sobre a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, né? Processo ou veículo. Desdobrando esse comando geral, esse dispositivo 220, ele veda qualquer forma de censura de natureza política, ideológica ou artística. E de modo que, na minha opinião, é um tanto mais emblemático,
Ele proíbe a edição de lei que contém embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. O que, na minha opinião, é coerente com a maioria dos tratados que tratam de direitos humanos que o Brasil é signatário. De fato, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, lá de 1948, da ONU, ela prevê em seu artigo 4º que toda pessoa tem direito à liberdade de investigação, de opinião e de expressão e difusão do pensamento por qualquer meio. Já o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que é de 69, ela traz dispositivos ainda mais específicos. Vamos lá. O artigo 13.1 prevê de forma direta que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. E que esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. Já no artigo 13.3, o pacto explicita que não se pode restringir o direito de particulares, o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares do papel da imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e opiniões. E tudo isso é coerente com a Declaração de Princípios sobre a Liberdade de Expressão, aprovada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2000, que explicita a mesma preocupação, dispondo que qualquer restrição ao acesso à informação deve estar prevista expressamente em lei e atender a preocupações concretas com a estabilidade do regime democrático. E aqui tem um ponto interessante na fala daqueles que discordam do direito ao esquecimento, que ao contrário do que possa parecer, a proteção da liberdade de expressão não significa que, caso sejam violados os direitos fundamentais, como os direitos à intimidade, à honra, à vida privada e à imagem, aqueles lá do artigo 5º, inciso 10 da Constituição, esta violação, ela não significa que se inviabilize uma pretensão indenizatória. O que se defende, pelo que eu entendo do argumento desses autores, é que é dispensável para a proteção desses direitos fundamentais o reconhecimento do direito ao esquecimento, que de fato não tem uma previsão legislativa explícita. E ao lado desses autores, está o fato de que, em relação aos artigos 20 e 21 do Código Civil, que eu citei no início dessa aula, o STF, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 4.815, que tratava daquele caso das biografias não autorizadas, ele proferiu uma interpretação conforme a Constituição, sem redução do texto, e disse que, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua expressão, de criação artística, produção científica, é inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a obras biográficas, literárias ou audiovisuais, sendo por igual desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares em caso de pessoas falecidas. E aqui eu tenho que fazer uma observação importante para vocês, que apesar de o direito ao esquecimento estar muito vinculado à matéria penal, ele não se restringe à matéria penal. Tanto é que um dos casos mais conhecidos no âmbito internacional foi o caso de um espanhol chamado Mário Costerra Gonçalves, que processou o Google para que o Google se abstivesse de indicar registros nos seus índices de busca de um leilão de um imóvel seu que tinha sido realizado esse leilão em razão das suas dívidas. E essas dívidas que já tinham sido pagas no mesmo ano do processo, lá em 98. O Tribunal de Justiça da União Europeia
decidiu que, em 13 de maio de 2014, que os registros originais do leilão deveriam ser mantidos no site, né, de origem, mas o Google deveria deixar de indicá-los em buscas pelo nome do interessado, né? Bom, essa decisão, que foi fruto de inúmera crítica no âmbito europeu, buscou um fundamento formal na Diretiva Europeia de Proteção de Dados Pessoais, que é um diploma que não existe similar no Brasil. E no Brasil, um caso que ficou muito conhecido, como eu citei lá na introdução da aula, é um caso de Xuxa Meneghel, que entrou com ação contra o Google, requerendo que se eliminasse da busca o termo Xuxa pedófila ou outros similares, outras frases do gênero, que conduzia sempre a cena de um filme da década de 80 chamado Amor Estranho Amor, em que ela contracenava com um adolescente, pois isso, segundo a artista, se tornou muito prejudicial à sua carreira, principalmente depois que ela se tornou a rainha dos baixinhos, né? Esses dois casos, para vocês verem, não envolvem o direito penal e, no entanto, a tese jurídica é o direito ao esquecimento. Bom, ao que parece, na minha opinião, embora não tenha uma previsão legislativa, a jurisprudência brasileira reconhece o chamado direito ao esquecimento. No recurso especial 1224097 da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, foi um processo que ficou conhecido como Chacina da Candelária. Um indivíduo, ele foi denunciado por ter participado nessa chacina da Candelária em 93. Porém, ao final da instrução criminal, esse indivíduo foi absolvido. Muitos anos depois, um antigo programa da Rede Globo, chamado Linha Direta, apontou que esse indivíduo foi uma das pessoas envolvidas e sim, ele tinha sido absolvido no caso. Só que ele justificou que a exposição ao programa reacendeu o ânimo social de que ele tinha participado daquele crime e reativou a imagem de que ele seria um assassino. Então ele entrou com uma indenização contra a emissora por crer que ela violava o seu direito à paz, ao anonimato e à privacidade, já que ele, inclusive, em razão das represálias, ele teve que se mudar da comunidade onde ele residia com a sua família. A quarta turma do STJ entendeu que a emissora poderia muito bem ter apresentado o programa sem ter publicizado o nome e a fotografia desse indivíduo. O argumento central, que vocês podem ver lá no RESP, é que o réu que incumpre pena ou é absolvido tem o direito de ser esquecido, pois se a legislação garante aos condenados que já cumpriram pena o direito ao sigilo da folha dos antecedentes e a exclusão dos registros da condenação no Instituto da Identificação, aquele lá no artigo 748 do CPP, que dirá para aqueles que foram absolvidos. Bom, eu dei uma fuçada para vocês e eu vi que existem pelo menos duas propostas em andamento na Câmara dos Deputados que pretendem regular o direito ao esquecimento. A primeira proposta é o projeto de lei 1676 de 2015, que pretende obrigar que meios de comunicação social criem telefones e endereços para ouvir pessoas que desejem apagar seus nomes em notícias veiculadas no passado. Já o projeto de lei 7.881, que é de 2014, pretende obrigar que mecanismos de busca na internet apaguem quaisquer links que façam referências a dados irrelevantes ou defasados por iniciativa de qualquer cidadão ou a pedido da pessoa envolvida. Veja que esses projetos de lei existem porque há uma grande demanda nesse sentido no Brasil. O Brasil é o segundo país que mais envia pedidos ao Google para remover o conteúdo, determinado conteúdo de suas plataformas. Desde 2009 foram 5.261 solicitações de órgãos governamentais, quase 70% assinadas pelo Judiciário, envolvendo 54 mil itens na internet. Nós só perdemos para a Rússia, que é o primeiro lugar.
É por essas razões que o direito ao esquecimento chegou ao Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário 101.0606. O relator, que é o ministro Dias Toffoli, reconheceu a repercussão geral e determinou que fossem realizadas audiências públicas a fim de que fossem ouvidos especialistas sobre a matéria. Essas audiências já foram realizadas e vamos ver como o STF vai se posicionar em relação ao direito ao esquecimento. Eu sei que a ministra Carmen Lúcia já se manifestou dizendo que é preciso ter um equilíbrio entre ambas as teses, aquelas que concordam e aqueles que discordam do direito ao esquecimento. Pois bem, vocês viram nessa aula as duas posições do direito ao esquecimento, que o grande problema, na minha opinião, é como a gente vai conciliar o direito ao esquecimento, se é que ele existe no ordenamento, com a liberdade de informação e a liberdade de expressão. Na minha opinião, um primeiro passo seria verificar se há um interesse público no fato objeto da pretensão ao esquecimento. Ou seja, deve ser analisado cada caso antes de tomar uma decisão. Não existe, na minha opinião, um direito subjetivo ao esquecimento. Veja que o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, lá de 2014, ela, após apontar no seu artigo 2º, com reiteração nos artigos 3º e 4º, que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, estabelece no artigo 19 um procedimento muito cuidadoso para a remoção forçada de conteúdo, exigindo uma decisão judicial que especifique inequivocamente o material a ser removido sob pena de nulidade. Bom, a minha posição em relação ao direito ao esquecimento, como um ardoroso defensor da liberdade de expressão, como vocês já conhecem aqui no canal, eu concordo muito com a posição do Google, que funcionou na condição de amicus curiae nesse recurso extraordinário. Os advogados do Google vão dizer que, na verdade, o que se requer é o exame jurisdicional individualizado dos discursos que se pretende cercear, o que não parece minimamente compatível com a lógica simplificadora de um pretenso direito subjetivo ao esquecimento. Portanto, para resumir aqui, não existiria algo como direito ao esquecimento em abstrato, sendo necessário, na verdade, analisar cada caso concreto, para saber se a pessoa está sendo realmente prejudicada e tem que ser algo muito forte na vida daquela pessoa para, desse modo, cercear a liberdade de expressão, a liberdade de informação jornalística, etc. Que é uma posição diferente da que assume, por exemplo, o ministro Gilmar, que em obra doutrinária ele vai dizer o seguinte: se a pessoa deixou de atrair notoriedade, desaparecendo o interesse público em torno dela, merece ser deixada de lado como desejar. Isso é tanto mais verdade com relação, por exemplo, a quem já cumpriu pena criminal e que precisa reajustar-se à sociedade. Ele há de ter o direito a não ver repassados aos públicos os fatos que o levaram à penitenciária. Calma aí, Gilmar. Há uma questão, há uma distinção a ser feita. O fato da pessoa estar querendo se ressocializar não pode simplesmente apagar a história que ele ajudou a construir, mesmo diante de uma prática criminosa. A sociedade não pode simplesmente esquecer o que um determinado indivíduo realizou. É a minha mesma posição na questão da biografia. O biografado, ele não possui a história. Ele faz parte da história e ele ajudou a construir a história. De modo que um biógrafo, quando vai fazer um livro, a biografia que ficou conhecida, a biografia de Roberto Carlos, ele não tem que pedir autorização a Roberto Carlos para publicar a biografia. Porque se ele vai contar a história da Jovem Guarda e Roberto Carlos participou da Jovem Guarda, Roberto Carlos não é dono da história da Jovem Guarda, como ninguém que participou da Jovem Guarda é dono daquela história. Em tese, ninguém é dono da sua própria história. Então,
A minha posição é que você não tem que nem pedir autorização na questão da biografia, nem ter que necessariamente, para garantir a ressocialização, esquecer tudo que aquele indivíduo fez, né? Os erros que às vezes ficam no passado, mas servem como aprendizados e servem de instrumentos de pesquisa para uma sociedade, para que cientistas políticos, juristas, sociólogos mostrem para a sociedade o que ela tem que melhorar. O acusado, aquele que pleiteia esse direito ao esquecimento, ele não é dono da história. Realmente tem que se analisar cada caso concreto, mas eu discordo de que exista realmente um direito subjetivo ao esquecimento no plano abstrato. Essas pessoas não são donas da história que elas participaram. Para mim, é muito perigoso em relação ao conhecimento, o autoconhecimento que uma sociedade tem de si, se todo mundo for querer apagar as histórias passadas. Principalmente quando sabemos que as principais pessoas que vão se utilizar dessa estratégia do direito ao esquecimento, dessa subjetivação do direito ao esquecimento, na verdade vão ser os políticos, os nossos representantes políticos, que vão querer apagar erros do passado para poder ganhar eleições, né? Agora mesmo o STJ está discutindo uma ação em que uma promotora de justiça pleiteia o direito ao esquecimento porque ela participou de uma fraude num concurso para juiz. E agora ela quer que isso seja esquecido porque ela está prejudicando a sua carreira profissional. Veja lá o que o direito ao esquecimento pode dar em matéria de não esclarecimento da sociedade, principalmente a sociedade brasileira, que é conhecida por não ter uma memória muito grande. Enfim, é isso, o STF vai discutir. Se você tem algumas dúvidas, se chegou até aqui, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo. Espero que eu tenha lhe ajudado a entender mais esse grande tema do pensamento constitucional contemporâneo. Até uma próxima.